Hoje a nossa matéria diretamente aqui do distrito de Igara, município da cidade de Senhor do Bonfim. E hoje vamos contar a história de um verdadeiro guerreiro do futebol amador. Daqueles que começaram no campo de terra com um sonho grande e muita vontade de vencer. Um meio-campista de personalidade, dono do chute forte e de gols marcantes. Prepare para conhecer uma trajetória que inspira. Muito bem, bom dia, já estou aqui com ele, o Elton. Ele vai contar a sua trajetória dentro do futebol amador. Para começar, Elton, conta pra gente como nasceu sua paixão pelo futebol, como tudo começou. Primeiramente, um bom dia ao Romilson, aos Fera das Narrações e a todos os ouvintes que tiver aí para saber um pouco da nossa história. E comecei com 6, 7 anos de idade, brincando nas portas, assim, nas ruas. E aí, como antigamente, em 82, pela aí, ainda não tinha, esses times que nem tem, vejo os meninos hoje, tudo novos aí, e muitas oportunidades estão tendo, né, eles aí, esses principalmente. A gente brincava descalço, e aí quando foi de 85, que o Grêmio entrou na Copa Rural, eu comecei a jogar no segundo quadro, e a primeira vez que eu joguei no juvenil foi Caixa de Ceilão contra o Tijuaçu, com 14, 15 anos, ninguém me conhecia ainda. Nesse jogo entrei no segundo tempo, fiz 2 gols. Isso aí é um dos inícios que... Muito bem. Quem foi sua maior inspiração dentro do futebol? Aquele que você sempre queria ser parecido? Ali tem muitos, tinha o Rivaldo, que o meu estilo mais ou menos era que nem o dele, era meio lentão, assim, mas dentro de campo já tinha a visão de jogo, de virar a bola para um lado ao outro e chutes fortes de fora da área. E também o Ronaldinho da outra. Certo, muito bem. Mas você sempre jogou no meio de campo ou começou em outra posição? Assim, no início eu comecei a jogar na ponta esquerda, aí quando tinha era 4-3-3, né? Que tinha os 2 pontas e o centroavante, e antigamente era só o meio de campo, era o volante, o meia direita, o meia esquerda e os outros 3 atacantes. E aí nisso viram que eu podia fazer mais, me puxaram para o meio de campo e aí daí não saí mais do meio de campo. E foi no meio de campo que ele começou a mostrar seu talento, visão de jogo, liderança e muito chute muito forte. Vou botar aqui, Fernando. Vou botar. De campo que ele começou a mostrar seu talento. Ele começou na ponta esquerda, mas foi no meio de campo que ele começou a mostrar seu talento, visão de jogo, liderança e um chute muito forte que virou sua marca registrada. Falando nisso, Elton, esse chute foi natural ou você treinou muito para chegar a esse patamar? Assim, o Nel estava falar do início mesmo, quando antes da gente jogar no amador, ou no segundo quadro, no campo, no time, eu treinava muito, a gente botava a camisa lá nem a gente chama na gaveta, né? No ângulo. E a gente ficava chutando com aquela bola de borracha, até porque quem acertava mais. Aí daí, quando a gente ia pro jogo, facilitava. Tinha vez que eu fiz 3 gols de falta num jogo só. E teve um jogo mesmo que eu fiz 2 gols, que o juiz, que Deus atende no bom lugar, é o finado João Corrêa, lá no Tijuaçu. Aí foi no Amador, jogando pelo Grêmio. Aí, sabe que lá o negócio tem que ser... E antigamente era, você via que os campos da Copa Rural era lotado de gente e era difícil ter confusão. Aí eu bati a falta, e aí eu fiz o gol, aí o João Corrêa mandou voltar. Disse que estava errado, mais ou menos, não sei se era medo ou não, então não tem problema não. Bati de novo e fiz. Eu disse, volta agora, João, agora. Aí ele deu risada e pronto. Aí ganhamos de 1-0 nesse jogo. E qual foi o gol mais bonito? Rapaz, tem vários. Eu fiz na Andorinha. Lá na Andorinha, que até o pai do bebê jogou no dia. Nós jogamos o time, se não me engano, foi o time do Teixeira contra o São Paulinho no Campeonato da Andorinha. Eles fizeram 3-1, e aí eles ficaram comemorando o gol que fizeram. Aí o goleiro do São Paulinho ficou no meio a meia-lua da área. Aí eu disse, nem lá, eles estão comemorando o gol ainda. Dá só um toquinho. Aí quando ele deu o toquinho,
o goleiro estava adiantado na saída de bola. Aí acertei do meio de campo. Aí o goleiro voltando para trás, bateu no travessão e entrou. E fiz dois, um lá e outro aqui também, aqui nesse campo aqui na Igara. Falando de gol, agora vamos falar de jogo, né? Teve algum jogo que ficou marcado na sua memória como o mais emocionante? Teve uns três. Um foi pelo Grêmio, que começou lá na Passagem Velha. Nós perdemos lá de 3-2. Aí a maioria da torcida não acreditava mais em nós, porque antigamente no regulamento que fizeram, não tinha contagem de gols. Se perdesse 3-2, se ganhasse 2-0 aqui, a gente se classificava. Podia ganhar de 10 aqui que tinha que ir para os pênaltis. Nessa época o regulamento era assim. E aí nós tínhamos que ganhar os dois jogos, tanto no segundo jogo aqui, no tempo normal, e ganhar nos pênaltis. E a torcida não acreditou e nós conseguimos isso nas semifinais. E na final, contra a Umburana, a mesma coisa. A Umburana ganhou 2-0, eu estava até suspenso nesse jogo. Aí eu estava lá em cima, no meio do pessoal da Umburana. Aí eu conversando com eles, o Ronaldo, acho que tu conhece o Ronaldo, né? Aí o Guigui, aquela turma lá, eu disse, eu vou jogar o segundo jogo e nós vamos vencer. E ainda vamos ganhar nos pênaltis ainda. E foi dito certo. Até hoje eles me perturbam com isso. Aí. E a outra foi no Palmeiras, Igarense. Os dois títulos que nós ganhamos nas finais. Em 2002, em cima do Vitorinha, que tinha um goleiro chamado Tigre, que era até o goleiro artilheiro do Campeonato Bonfinense, ou do Baiano. E aí, muita gente, vai fazer gol no goleiro desse alto, você por baixo. Chuta a rasteira que é gol, e ganhamos de 1-0. E o segundo jogo foi contra o Bahia. O Carlos Brasileiro era o prefeito, e aí ele botou até portões abertos, no dia 28 de maio, que lotou de um jeito lá e achando que o pessoal ia torcer para eles. E aí ficaram só falando lá, o pessoal do Bahia lá no vestiário. Esse time da zona rural, não sei o quê, não vai aguentar não, hoje veio o jogador tudinho, isso. Poxa, nós temos lá e ganhamos o jogo, fomos campeões. Eu fiz até um dos gols ainda. Muito bem. Mas nem tudo são flores, né? Toda grande história também tem desafio. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória no futebol? Para mim, o momento mais difícil foi no dia que eu machuquei esse joelho. E no momento que eu estava até. Porque foi em 2007, lá na Lagoa das Pedras. Um lance, assim, a bola ia saindo para a lateral, eu só de lance normal. Fui, quando eu puxei a bola, logo lá tem muita pedra. Aí a sola da chuteira deslizou, aí prendeu no buraco. Aí foi na hora que girou, e aí rompeu o ligamento e o menisco. E aí, no fim, ainda fiz fisioterapia, ainda continuei, depois parei para dar um tempo para fazer a cirurgia. Com garra e determinação, ele segue em frente, construindo uma linda história dentro do futebol amador. Qual time ou campeonato mais marcou sua carreira? Para mim foi o Campeonato Bonfinense, porque o primeiro ano que nós disputamos, muita gente, como eu disse, muita gente não acreditou na gente, porque o Campeonato Bonfinense, na época, tinha o Enéas, tinha o Rubinho, tinha o Zito, aqueles jogadores e vinham fora os que vinham de fora, né? E a gente nunca tinha disputado no Campeonato Bonfinense. Com todos os jogadores aqui. Só tinha o quê? Eram no máximo 4 jogadores de fora. Que no primeiro ano mesmo, em 2002, veio o Berg e o André do Sítio, lá do açude de Andorinha, da Santa Rosa. E chegamos lá e fomos campeões. Calamos a boca de muita gente. Certo. Vamos falar em competição. Você foi campeão pela Copa Rural nas quais equipes que foi campeão? Foi Grêmio e no Remo. Foi só no Grêmio e no Remo. Você sabe a data, assim, que foi? Vixe, agora aí a data é que eu não lembro mais. Eu sei que o 2000 foi a do Remo e 2002 foi no Grêmio. Muito bem. Aí para ver assim, da Copa Rural. Ganhamos o torneio de férias em 2002. Foi contra um time de Bonfim, esse foi a Antártica. E aí, nesse ano mesmo, viu, que foi o primeiro ano que nós disputamos o Campeonato Bonfinense. Aí ganhamos o torneio de férias, ganhamos o Campeonato Bonfinense em cima do Vitorinha, aí ganhamos a Copa Rural e ganhamos o torneio de férias novo. Ganhamos 5 títulos seguidos. Até na época, o prefeito era o Carlos Brasileiro, ele disse:
tu vai cansar. Tu não já tá com esses braços cansados tanto levantar troféu, não? Ele tava cansado de dizer isso aí. E não é porque eu era o capitão. E aí foi isso. E pelo Palmeiras e Garense, foi o Campeonato Confinense, né? Você lembra a data assim que foi também ou não? Um foi em julho, que não anteciparam, dia 28 de maio para julho. E contra o Bahia foi em 2005, no dia 28 de maio de 2005. Que nós ganhamos o primeiro jogo de 2-0 e o segundo jogo perdemos 2-1, mas saiu no total 3-2 pra gente. Tem algum jogador do seu tempo, você queira falar aqui o nome deles assim, que representou bem dentro do futebol, juntamente com você? Tem o Batom, o menino que está em atividade agora, Edmar, que começou novo com a gente, e na época mesmo ele começou o quê? Com 16 anos no Palmeiras. Ele jogou no Palmeiras com 16 anos. E aí chegou até lá, e tem Batom, tem um Careca, tem Bibinho, deixa eu ver quem mais. Vários jogadores. Deixa eu ver quem mais. Tem o Dodô, o final Dodô. É isso aí. Hoje você olhando tudo que você viveu e o que o futebol representa na sua vida. Muita coisa boa, porque tira a gente de certos... assim, melhor a gente no esporte, porque se você não praticar um esporte, você vai entrar em algum esporte mais ruim, que é a droga, não é verdade? E por isso mesmo que isso representou muito, por isso mesmo que você fica mais naquela atividade só no pensamento do futebol. Quem pratica seu esporte, né? É verdade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens de hoje, aqueles que acreditam no futebol, que pensam em ser profissional, e até mesmo ser reconhecido no futebol amador, como você foi. Assim, eu digo assim, porque pra gente foi difícil. Foi difícil naquela época, porque, como eu falei no início, a gente jogava descalço nas calçadas, no meio arrancava até a cabeça do dedo, arrancando. E hoje não, os meninos com 6, 7 anos, tá aí, cheio de escolinha aí, para praticar o esporte. Aí depende de cada um. E outra, isso aqui, ó. Isso aqui, se tiver um orelho lá, não tá lá assistindo você jogando. Pronto, vem buscar. Não, eu quero aquele jogador, e nós não. Quando eu tinha meus 16, 15 anos, como é que a gente ia para um lugar daquele para fazer Salvador? E só era em Salvador, para você fazer um teste, nós. Aí quando a gente vai entrando e saindo, aí já fica mais difícil, mas é que nem eu digo, para eles, tudo isso está aqui, ó. Praticar o esporte, seja lá qualquer esporte, e o futebol principalmente aqui em nossa região. Eles têm tudo mesmo, agora só vai depender deles. Que eu joguei também no Jaguar, joguei no Ipiranga também, que eu esqueci de falar, Jaguar Ipiranga, Flamengo lá Flamengo lá no Campeonato de Pilar, joguei lá para eles. Fui campeão na imprensa, que nem vocês são imprensa, na época, em 94, no dia da final que o Brasil jogou contra a Itália, que o Brasil foi campeão. Aí eu mesmo entrei no segundo tempo, quem fez o gol. Nunca tinha feito gol de cabeça, nesse dia eu fiz. E na época era o Eloilton, era o Paulo Nogueira, essa turma todinha, que participava Aí fomos campeão lá no campeonato do CSU. E disputei finais também com os times lá de Antônio Gonçalves, Campo Formoso, vários locais. Essa é a prova de que o futebol amador vai muito além das 4 linhas. A paixão e a luta e a história de vida. Parabéns pela sua trajetória. Exemplo para muita gente que sonha em vencer através do esporte. Elton, muito obrigado. Foi um prazer me entrevistar hoje e você contar um pouco da sua história do mundo do futebol amador. O prazer é meu. Receber vocês aqui em casa e contar um pouco da nossa história do futebol, né? Porque é que nem eu digo, então, eles têm tudo nas mãos aí. E nós deixamos nosso legado, nós fizemos nossa parte. E outra a torcida que tem aqui da Igara sabe muito bem quem nós fomos. E eles foram muito felizes também por dar esses títulos, principalmente aqui a nossa terra do distrito de Igara. Todo tempo esperando esse momento, o grito da torcida hoje eu posso ouvir.
que me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de espera. Vou jogar até o final, no campo lutar, tô fechado com vocês, não vou parar, eu não quero nem saber quem é o rival, agora vai ter uma festa de nível mundial. A sina de craque é carregar o peso de uma nação, a gente vivia a sonhar, o campo era um ninho de pressões e isso fez o povo acreditar, e se a taça não viesse a mim, eu vagaria no limbo assim.